Em meio às negociações entre Estados Unidos e Rússia para colocar fim à guerra da Ucrânia, o presidente americano Donald Trump afirmou que a Ucrânia jamais deveria ter iniciado a guerra com a Rússia. Oi? Como assim? Trump afirmou que a Ucrânia não deveria ter começado a guerra com a Rússia? Foi exatamente isso que disse o presidente americano. Se você ficou interessado e deseja entender melhor este e outros temas das atualidades, geografia e geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro, e Donald Trump concedeu ontem, terça, uma entrevista coletiva em sua mansão na Flórida, a mansão de Mar-a-Lago, que muitos inclusive dizem ser a segunda Casa Branca do governo Donald Trump. E tá aí a manchete, ó. Trump diz que a Ucrânia não deveria ter iniciado guerra com a Rússia. E lógico que esse tipo de declaração chama muita atenção, porque aquilo que é evidente para todos nós é que a guerra foi iniciada pela Rússia quando invadiu a Ucrânia. E lógico que isso marca também uma guinada completa, total, do posicionamento dos Estados Unidos da América em relação ao conflito lá na Ucrânia. Mudança que se deu após a troca de governo, saída de Biden e entrada do Donald Trump. Aqui, entre aspas, o que disse o Trump. Acho que tem o poder de acabar com essa guerra. Então aqui, mais uma vez, ele joga para si toda a responsabilidade de acabar com o conflito, o que logicamente agrada muito à Rússia, porque cada declaração do Trump nesse sentido acaba dando à Rússia uma capacidade ou um poder de exigir cada vez mais para concordar com o fim da guerra. Funciona mais ou menos assim, já que você, Trump, está dizendo que vai acabar com a guerra, beleza, então para você acabar com a guerra, nós queremos isso, isso e isso. E aí, vai aceitar ou não? Então a Vladimir Putin adora todas as vezes que o Trump diz isso. E ele continua, ó, e acho que está indo bem, mas hoje ouvi, aqui o Trump falando, né, que ele ouviu o seguinte, ó, bem, não fomos convidados. Aqui uma queixa reiterada da Ucrânia de não ter sido convidada para participar dessas negociações, principalmente do encontro que teve ontem na Arábia Saudita entre a alta cúpula da diplomacia da Rússia e dos Estados Unidos, te mostro já já. E aí o Trump segue, ó, bem, vocês estão lá há 3 anos, vocês, a Ucrânia, estão no conflito há 3 anos. Vocês deveriam ter acabado depois de 3 anos. Vocês nunca deveriam ter começado a guerra. Vocês poderiam ter feito um acordo. Então ele fala aqui, gente, aquilo que a Rússia vem alegando desde o início do conflito como real motivação para a guerra. Ou seja, a Rússia fala que quem começou o conflito foi a Ucrânia ao desejar ingressar na OTAN, ao se aproximar cada vez mais do Ocidente e, por consequência, se afastar da influência russa. O Trump ainda continuou, aqui ele tira uma onda, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, que como ele classifica o Volodymyr Zelensky. Ele diz o seguinte, um negociador de meia tigela poderia ter resolvido isto há anos, sem a perda de território, sem a perda de quaisquer vidas, disse Trump. Então ele colocou o Zelensky abaixo de alguém de meia tigela, desqualificou totalmente o presidente ucraniano. Então, sem sombra de dúvidas, depois aí de passados quase 3 anos, este é o pior momento da relação entre Estados Unidos e Ucrânia, o que é péssimo para as pretensões da Ucrânia. Seguindo, minha gente, essa imagem é do encontro realizado ontem na Arábia Saudita. Pela primeira vez desde que o conflito teve início, representantes do alto escalão de Estados Unidos e Rússia se encontraram pessoalmente. Tá aí a manchete. Estados Unidos e Rússia estabelecem 4 pontos após negociações sobre a Ucrânia. Aqui na mesa, só para identificarmos os 2 principais personagens. Aqui eu te mostro à esquerda, no cursor, acompanha, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, o chefe da diplomacia, e imediatamente à frente dele o Sergei Lavrov, que é há 2 décadas o ministro das Relações Exteriores da Rússia, alguém muito experimentado nessas questões geopolíticas internacionais. Os 2 aqui ladeados por assessores e na ponta da mesa os representantes sauditas, que foram os anfitriões, 2 ministros da Arábia Saudita. E aí nessa reunião, que foi a primeira, como eu disse, entre 2 lideranças ou 2 representações dos 2 países desde o início da guerra, ficaram definidos 4 pontos iniciais para que seja levado adiante o plano para pôr fim à guerra.
Destaco esses pontos aqui, ó. Aqui uma imagem dos dois num aperto de mão afetuoso. Vamos aos 4 pontos. Ó, primeiro deles, normalização das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Rússia. Então, essas relações diplomáticas que foram severamente abaladas em 2022, agora indicam uma retomada dessas relações. O marco inicial disso é um encontro entre os dois diplomatas. Segundo ponto, estabelecimento de um cessar-fogo em breve. Ou seja, os dois lados, Estados Unidos e Rússia, sem a presença de Ucrânia, sem a presença de Europa, buscarão nas próximas semanas, talvez meses, acabar com os confrontos armados, ou seja, estabelecer um cessar-fogo, não necessariamente o fim oficial da guerra, mas inicialmente um cessar-fogo. Terceiro ponto, a Rússia não aceitará tropas da OTAN na Ucrânia. Como é que ele chama? O Starmer. O Starmer disse no início dessa semana que o Reino Unido estaria pronto para enviar tropas de paz para serem posicionadas na Ucrânia, com o objetivo de dissuadir a Rússia de eventuais novas incursões militares contra a Ucrânia ou contra outros países do leste europeu. A Rússia, por meio de Sergei Lavrov, diz que isso não aceitaremos. Lembrando que ontem, na mesma entrevista que o Trump deu e disse que a culpa era da Ucrânia, ele falou que via com bons olhos essa ideia de a Europa enviar tropas de paz para a Ucrânia, mas a Rússia já disse que isso é inaceitável. E o quarto ponto, e talvez de maior destaque, é a possível realização de novas eleições na Ucrânia. Gente, o mandato do Volodymyr Zelensky se encerrou no ano passado. Porém, a Constituição ucraniana prevê que, em caso de guerra, eleições para a escolha de novas lideranças, de um novo presidente, ficam impossibilitadas. Então, por isso, ele continua no poder. E aí a Rússia estabeleceria como uma condição para aceitar o fim da guerra justamente a realização de novas eleições, para que, no lugar do Zelensky, seja colocado um novo presidente, muito possivelmente com uma visão mais favorável à Rússia, diferentemente do posicionamento político governamental que tem o Volodymyr Zelensky. Então, diante disso, fica claro que os Estados Unidos caminham para atender a, se não todas, a boa parte das exigências da Rússia em relação ao conflito, o que, reafirmo, coloca a Rússia numa posição muito favorável e o oposto ocorre com a Ucrânia. Então, para quem duvidava que o governo Trump poderia favorecer a Rússia em relação ao conflito, está aí a prova de que isso está se confirmando. Beleza, beleza? Volodymyr Zelensky, então, certamente não vive o melhor dos seus dias nesses quase 3 anos de conflito e está aí, ó. Zelensky acusa Trump de tirar Putin do isolamento global. Segundo Zelensky, os Estados Unidos, assim, estão ajudando Putin a sair do isolamento. Para o ucraniano, não é possível lavar a responsabilidade da Rússia pela guerra como se lava dinheiro. Ressaltando que ele segue grato pela ajuda americana, até aqui no conflito, o presidente pediu que o time de Trump tenha acesso a fatos verdadeiros. Bom, eu particularmente não acredito que o Trump não esteja tendo acesso aos fatos da guerra, a informações corretas. O que eu vejo aqui é uma escolha do Donald Trump. O Donald Trump escolheu seguir essa linha de atuação governamental, atuação na política externa, muito diferente da atuação que teve o seu antecessor, o governo Joe Biden. Então, falar que o Trump é mal assessorado ou mal informado, eu acho que não procede. O Zelensky continuou. Infelizmente, o presidente Trump, por todo o respeito devido que tenho a ele como líder de uma nação, que nós respeitamos muito, está vivendo numa bolha desinformativa. Então, o Zelensky segue aí acusando o Trump de cair em fake news ou de estar cedendo à narrativa dos russos. Mas e vocês? O que acham? Acham que o Trump está sendo mal assessorado, está mal informado, ou é uma escolha governamental, uma escolha de atuação na política externa, nesse caso em especial no que é relacionado à guerra da Ucrânia? Conta para mim aí nos comentários. Independentemente de estar bem ou mal informado, o Trump enviou o seu assessor especial para a guerra da Ucrânia, o Kate Kellogg, para um encontro hoje, quarta-feira, com Volodymyr Zelensky. Enviado especial de Trump para a Ucrânia chega a Kiev hoje. Está aí o Kate Kellogg, que é um general aposentado do exército americano, que inclusive atuou com o Donald Trump no governo anterior. O Kate Kellogg é tido dentro do grupo político de Donald Trump, desses membros aí do mais alto escalão, ele é considerado como um daqueles que tem uma visão mais favorável à Ucrânia e menos favorável, por consequência, à Rússia. Resta saber se ele é alguém que terá voz ativa nas decisões do governo ou se é simplesmente alguém usado aí para jogo de cena.
E assim que chegou a Kiev, o Kate Kellogg diz o seguinte: entendemos a necessidade de que haja garantias de segurança e a importância da soberania para esta nação, para a Ucrânia. Parte da minha missão é ouvi-los e ver quais são suas preocupações. Então, ao menos aqui nessa declaração, ele confirma essa ideia de ser alguém mais moderado e não tão favorável aos russos. Alguns chegaram a dizer que justamente por ter esse posicionamento aí não tão pró-Rússia, ele não foi convidado para estar presente nesse encontro aqui, volta na imagem, nesse encontro que foi realizado ontem lá na Arábia Saudita. Foi enviado diretamente para a Ucrânia. Mas vamos acompanhando aí para ver o desenrolar de tudo isso, ver o que será dito do encontro dos dois hoje, o Volodymyr Zelensky e o Kate Kellogg, e nos próximos vídeos eu volto repercutindo tudo isso. Beleza, meu povo? É isso aí por hora. Assim que tiver novidades eu volto para que estejamos todos bem informados. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Confira as informações aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Te espero no próximo. Forte abraço. Até lá. Valeu!